não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! É que é impressionante, quer dizer, é por isso que eu digo, no Brasil, o Brasil é um país onde a ignorância é uma fonte de autoridade intelectual. A prova de que eu tenho autoridade sobre isso é que eu não sei nada a respeito. É assim mesmo, não estou caricaturando. Agora, você imagina isto transposto para a esfera das medidas de governo, do processo legislativo, etc, etc. Todas as pessoas envolvidas na administração do Brasil, no processo legislativo, no processo judiciário, são todas assim, meu Deus do céu. Isso quer dizer, o Brasil foi feito para ser feito de trouxa eternamente. O Brasil não é nada, o Brasil é o rabo do cachorro. Não, ele é a pulga no rabo do cachorro. Tudo que se faz no Brasil vem pronto de fora. Por quê? Porque nos organismos internacionais você tem tanto, vamos dizer, os agentes políticos preparados para agir, para provocar mutações, quanto você tem os cientistas para orientar os círculos superiores. E no Brasil você não tem nenhuma coisa nem outra, meu Deus do céu. Você tem só um bando de palpiteiro idiota. Então, quando o pessoal começou o movimento do impeachment da Dilma, eu falei, não, impeachment, claro, é inteiramente justo você fazer impeachment dessa mulher. Porém, mais justo seria você anular a eleição. Mas mais urgente que tudo isto é você derrubar os professores das universidades, você ocupar os centros acadêmicos, você ocupar os órgãos de mídia. Isso sim é importante, isso sim é substantivo. Porque faça você o que fizer, o sistema de formação da opinião nacional está na mão dos partidos de esquerda há mais de meio século. E eles farão o que eles bem entenderem. Por exemplo, eles suprimirão as notícias que bem interessarem. Não é isso? Então, por exemplo, esses massacres de policiais nos Estados Unidos, a mídia brasileira simplesmente não noticia. Ninguém fica sabendo o que está acontecendo. E o único intelectual com quem eu me confrontei ao longo dos tempos foi o Alexandre Dugin, que é um russo. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é um agente político e é um intelectual. Quer dizer, ele sabe o que está acontecendo e ele sabe o que ele deve dizer para provocar o que ele quer que aconteça. Então ele joga com as duas mãos. Quer dizer, certos aspectos da obra dele são científicos e outros aspectos são coisa de agente político. E é preciso discernir bem quando ele está jogando num campo ou no outro. Mas ele tem a formação suficiente para ser um cientista político. Então, por exemplo, você vê a facilidade com que tantos cristãos no Ocidente e no Brasil, não vou nem falar, que desiludidos com o mundo ocidental começaram a apostar no Vladimir Putin como grande defensor da fé. Vocês viram a nova legislação russa? Agora na Rússia você não pode falar do cristianismo para outra pessoa em público, sem autorização do governo. Você precisa lá tirar uma licença para você falar do cristianismo. Então, era
claro que isso ia acontecer, era evidente. Porque você começa a perceber isso quando eu li o livro daquele tal, acho que Armando Palacios, uma coisa assim, que é um parceiro espanhol do Dugin, dizendo, do Putin, dizendo o seguinte: a Rússia já foi consagrada pelo Papa João Paulo II, coisa que o Papa João Paulo II disse que não foi, e o Padre Amorth, que foi quem organizou a cerimônia, disse que não foi. Então agora a Rússia é que tem o estandarte da fé cristã no mundo. Então é claro que era uma farsa desde o início. Outro erro tremendo do indivíduo que seguia pela verossimilhança é no momento em que ele começa a desconfiar que existe o engano geral, que ele vai chamar de Matrix erroneamente. O filme Matrix em si mesmo é uma falsificação. Ele precisa sair da Matrix. Então ele começa a sair da Matrix, ele começa a tentar diagnosticar intenções secretas na cabeça dos políticos e governantes. E aí ele vai errar sempre. Porque uma intenção secreta é secreta e você não vai saber nunca. Se você não tem os indícios suficientes, se aquilo que o sujeito quer fazer ele não declarou textualmente em algum lugar, não muito público, você não vai saber nunca. Eu não sou capaz de descobrir nenhuma intenção secreta do Vladimir Putin ou do Obama. Eu tenho que me basear nos documentos disponíveis. Alguns desses documentos são para uso público e são para enganar o público, mas outros documentos são conversações mais internas e mais sérias. E você confrontando uma coisa com outra, e sobretudo confrontando as palavras com os atos, você entende a racionalidade do esquema, não as intenções secretas. Então esse negócio de intenção secreta, você esqueça, porque isso aí é especulação, isso aí é teoria da conspiração mesmo. Agora, para você ver o tamanho do engodo em que as pessoas podem cair, vejam o seguinte: desde os anos 40, a União Soviética começou a se dedicar a estudar o uso das drogas na guerra psicológica internacional. Então, havia dois tipos de drogas. Primeiro, as drogas estupefacientes, que são para você debilitar a população inteira, transformar o país inteiro, a população inteira do país adversário num bando de idiota. E havia as drogas de manipulação comportamental, drogas que modificavam o comportamento, que hoje são amplamente usadas em farmacologia, para tratamento de esquizofrênico, histérico, etc, etc, etc. Então, por exemplo, existem drogas que diminuem a agressividade do indivíduo, diminuem a sua suspicácia e o tornam amigável. Então, se você queria, por exemplo, se os soviéticos queriam uma informação de um político ocidental, eles primeiro drogavam o sujeito com isso durante meses, antes de mandar o primeiro agente conversar com ele. Isso está em uso desde os anos 40. Existe um artigo do Joseph D. Douglas, que foi o cara que escreveu Red Cocaine. Red Cocaine é só sobre as drogas estupefacientes, mas ele tem uma série de outros estudos sobre esse outro tipo de droga que nunca foi reunido em livro. Aliás, sugiro, está aqui sugestão para a vida editorial, publique o Red Cocaine, acrescentando em apêndice esses novos estudos que o Douglas fez sobre o uso desse outro tipo de drogas. Tá certo? Então, o número de informações confidenciais que os soviéticos conseguiram de políticos ocidentais por esse meio é uma grandeza. Aconteceu que em 1953, os americanos descobriram que isso estava acontecendo e montaram um programa, já atrasado, evidentemente, 13 anos de atraso, para também estudar o uso dessas drogas e modificação comportamental, etc. E foi o famoso MK Ultra. MK Ultra. Muito bem. O mercado cinematográfico e editorial americano foi inundado de denúncias contra o MK Ultra. Vocês assistiram o filme do Mel Gibson, Teoria da Conspiração. Ele era um dos caras que teriam sido usados como cobaia no MK Ultra e ficou totalmente paranoico. E
Então, o MK Ultra durou muito pouco tempo, foi suspenso pelo Congresso. Mas até hoje, vamos dizer, a indústria de denúncias contra o MK Ultra é uma grandeza. E não se fala nada do seu antecessor soviético. Nada, nenhuma palavra. E quem escreveu uma palavra a respeito é chamado de teórico da conspiração. Então, para aí se ver a dimensão do engodo mundial. Ora, que a população se deixe enganar por isso, fala, bom, é absolutamente inevitável. Nós não somos governantes do mundo, nós não vamos modificar isso, porém, nós somos estudiosos, nós somos intelectuais, e nós não podemos nos deixar enganar por isso. Ainda que você não consiga avisar ninguém. Você tem que fazer o voto seguinte: eu quero saber o que está acontecendo, mesmo que eu não consiga contar para ninguém. No fim, você sempre consegue contar para alguém, como eu estou contando para vocês. Tá certo? Mas nunca vai ser um negócio espetaculoso, você nunca vai ver isso aqui no Fantástico, no Jornal Nacional. E nem interessa que seja. Agora, interessa que haja um certo número de intelectuais preparados para estudar essas coisas, diagnosticar e descrever exatamente o que está acontecendo, em termos científicos e objetivos. Tá? Claro que as pessoas e grupos cujos interesses forem machucados por esta sua investigação vão dizer simplesmente que você está no grupo oposto. E vão interpretar tudo como se fosse luta ideológica. Claro, é isso que eles têm que fazer, porque eles vivem disso. E, sobretudo, é esta a sua autodefesa psicológica. Muitos apelam a essa coisa por simples medo, por terror, pânico, de descobrir que eles estão se enganando a si mesmos a vida inteira. Não há nada, vamos dizer, que um histérico tema mais do que ser desmascarado ante seus próprios olhos. O histérico, a pessoa pensa que histeria dá gritinho, ter chilique, fala, não, histeria é simplesmente o fingimento para si mesmo. E um fingimento que tem que ser verossímil, quer dizer, o nego na hora ele tem que acreditar naquilo. Ele não está mentindo deliberadamente. Quem mente deliberadamente é o psicopata. Tem controle intelectual completo do que ele está fazendo. O histérico não tem. Ora, ensina o Dr. Lobachevsky, no livro da Neurologia, que um número relativamente pequeno de psicopatas no poder basta para espalhar uma sintomatologia histérica por milhões dos seus colaboradores. Então, nós podemos dizer, a população universitária hoje é composta maciçamente de histéricos, de pessoas que estão vivendo de um fingimento, e que, portanto, vão se defender, da revelação da sua verdade por todos os meios possíveis e imagináveis. E é só você ouvir essas pessoas falando, você vai ver a quantidade de poses, de gestos teatrais, de impostação de voz. Tudo isso revela o quê? Uma insegurança profunda, tá certo? De um rato exprimido no esgoto tentando fingir que é um leão. Não é isso? Eu acho que dos opinadores públicos hoje, tanto na esquerda quanto na direita, praticamente não sobra um. Os caras que estão fazendo algum esforço objetivo são poucos e são pessoas, vamos dizer, modestas. E, vamos dizer, a afetação de conhecimento pode chegar ao nível, vamos dizer, da loucura total. Vocês viram isso que o Júlio Não Lemos escreveu sobre o Rafael de Paula? O Júlio Não Lemos não sabe nada a respeito, ele inventou tudo. Não é isso? Você não viu a Reinaldo Azevedo inventando as minhas ideias? Né? Dizendo que eu falei mal do Sérgio Moro? Dizendo que eu fui contra e combati o impeachment? Que eu quero a volta da Dilma ao poder? Ele está inventando tudo. Então, bom, ele é um mentiroso psicopata? Não, ele é um histérico. Ele está apavorado. É um rato no fundo do esgoto. E o número dessas pessoas que estão na mídia, na universidade, é uma grandeza, gente. Então, é a mesma coisa dizer, nós estamos cercados de louco. E o papel, vamos dizer, de manter um pouco de sanidade no meio disso, cabe a vocês e mais ninguém. Porque ninguém mais no Brasil está sendo preparado para isso. Só vocês. Então, se vocês pensarem assim, nós temos que criar um movimento conservador, eu falo, meu filho, o movimento conservador não está cheio de histérico também? Não tem que fazer nem conservador, nem liberal, nem esquerda, nem coisa nenhuma, tem que fazer um negócio que é a realidade.
A realidade, em certos momentos, favorecerá uma corrente e em outros momentos favorecerá outra, sem que a gente não possa fazer nada contra isso. Não é isso? Mas o fundamental, a nossa atividade fundamental, não é na esfera da militância política de jeito nenhum. O que houve, vamos dizer, de formação de movimentos no Brasil foi ejaculação precoce, vocês sabem perfeitamente disso. Quer dizer, o povo desesperado saiu às ruas protestando e ele não tinha líderes para dirigi-lo. Porque os líderes não tinham formação. O líder era Kim Catacoquinho e Fernando Olha-Odeia, mas que coisa incrível, quer dizer, homens adultos sendo dirigidos por um moleque que ainda usa fralda. Então, é claro que foi ejaculação precoce e é claro que as vitórias obtidas são vitórias puramente simbólicas. Por exemplo, o que adianta você tirar a Dilma se você tem o STF inteiro? Agora, quebrar o STF é quebrar as instituições. Mas o pessoal não estava querendo usar as instituições para retirar o PT? Eu digo, mas o problema não é o PT, o problema são as instituições, meu Deus do céu. As instituições foram criadas para manter essa gente no poder indefinidamente. Então, atualmente o que nós vemos é o seguinte, uma vasta operação de limpar a imagem da esquerda, retirar, vamos dizer, a sujeira dos mensaleiros, petroleiros, bolivarianos, etc., etc., e continuar fazendo a mesma coisa com outro nome. É realmente o que estão fazendo. E vão continuar fazendo, porque esta é a tendência geral da mídia e da universidade, ou seja, da intelectualidade no sentido gramsciano do termo. E é aí que tem que começar o saneamento básico. É na esfera intelectual. E como é que se faz saneamento básico na esfera intelectual? Desmascarando um por um. Mas o nosso pessoal ainda não aprendeu isso aí. Por exemplo, eu vi o debate do Marco Feliciano com aquele pessoal do Pânico. E vi o debate do Marcel Van Hatten com o Leandro, que eu chamo Leandro espiritual, porque ele chama carnal, mas tudo que ele diz é tão imaterial, tão insubstantivo, tão evanescente, que eu digo, não, é Leandro espiritual. E os dois chegam lá dizendo, não, eu respeito muito o senhor é uma pessoa muito inteligente, o senhor é uma pessoa muito culta. Eu digo, mas o que é isso? Quer dizer, você vai vencer um argumento do cara, reforçando a posição dele. Isso é o contrário do que tem que fazer. Você tem que fazer de tal modo que o sujeito fique com tanta vergonha que ele nunca mais apareça em público. Você tem que remover o cara da vida pública. Eu fiz isso com muita gente, pô. Vocês leram lá os personagens do Imbecil Coletivo, todos eles desapareceram, ficaram quietinhos por muitos anos. O cara que era presidente da SBPC largou a carreira científica para implantar alface no Rio Grande do Sul. Uma profissão honesta, arrumou um trabalho decente. O Leandro Conde ficou quieto durante 20 anos. A própria Marilena Chauí ficou quietinha durante anos, voltou agora, depois de velha. É isso que era para fazer. Sanear, isso aí não é vencer argumentos, gente. Vencer argumento é como você matar a barata jogando uma naftalina na cabeça de cada uma. Você tem que passar um spray de maneira que todo mundo vai embora. E não volte. Vai para casa e não volta mais. É assim que se faz. Quer dizer, eu ensinei como faz no Imbecil Coletivo. Falei, é assim que se faz. Não adianta você vencer o argumento do cara, você tem que vencer a pessoa. Porque o poder não é ocupado por argumentos, mas por pessoas. Então você tem que tirar as pessoas uma por uma. Eu disse isso para o pessoal na Colômbia, estudantes na Colômbia, eles entenderam na mesma hora. Falei lá no Partido Conservador, falei, olha, não adianta você vencer a discussão, você tem que vencer a pessoa. Porque se você vencer uma discussão hoje, amanhã ele inventa outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e continua. E ainda sai reforçado porque você o respeitou. Quer dizer, você o legitimou como intelectual, um sujeito que é um vigarista. Então você está contribuindo para a causa adversária. É como se disse, olha, perdi uma discussão com ele, mas ele me respeita muito, etc, etc. Não foi o que o Dugin falou? O Dugin perdeu a discussão comigo. Mas ele não saiu desmoralizado. Porque eu também não o desmoralizei. Mas ali eu sei que é um estudioso sério.
Eu sei que é um homem de uma cultura imensa, séria para valer, embora ele tenha o lado do manipulador político também. Ele disse que tive uma discussão duríssima com o filósofo brasileiro, etc. Essa discussão o honrou, na verdade. Né? E não tem importância, porque eu não tenho a mínima intenção de interferir na política russa. Eu fiz aquela discussão para orientar por tabela ao público brasileiro, não o russo. Então, na Rússia é claro que eles não publicaram esse debate. Ninguém lá está sabendo do que aconteceu. Então, mas, se é para discutir com o Arruinaldo Azevedo, com o Rodrigo Cocô, com o Leandro Espiritual, ou com aqueles personagens do imbecil coletivo, é para removê-los da cena pública, para devolvê-los à esfera privada. Não é para tirar o emprego deles, não é para bater neles, não, é para simplesmente tirá-los da vida pública e fazer com que arrumem empregos decentes na esfera privada. Porque eles não têm o direito de influenciar a população. Eles não têm estofo para isto. Eles estão simplesmente enganando. Então, também, eu digo, você não tem que agredir os caras. Até outro dia eu escrevi, não xingue com agressividade, xingue com satisfação. Não é isso? Não entre com raiva, meu Deus do céu. Hã? Um guerreiro não tem raiva do seu adversário, ele quer simplesmente eliminá-lo. É uma questão, quer dizer, não, daí eu disse, não seja polido e nem impolido, seja profissional. Encare as coisas com seriedade. Fala, eu tenho aqui uma missão, minha missão é tirar esse cara da vida pública. É? Então, vocês estão se preparando para isso, e vocês têm, claro, um dever a cumprir. Alguns já começaram a cumprir. Né? Tem muita gente opinando por aí. Agora, eu sugiro o seguinte. O que vocês publicam em blogs, no Facebook, etc., de tempos em tempos vocês têm que reunir numa antologia e publicar como livro. Livro tem uma autoridade, um poder que vocês não imaginam. O pessoal pensa, mas no Facebook eu alcanço muito mais gente, eu alcanço 200 mil pessoas, o livro vende apenas 2 mil exemplares. Bom, o livro fica. O Facebook e o blog vão embora. Livros nós temos que fazer uma barreira de livros. Então vocês façam antologias. Pega tudo que o pessoal está publicando sobre fulano, reúne. Né? Então, bom, eu acho que é isso. Hoje a aula foi mais comprida. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.